Ok. Começando o estudo 15 de Lucas. Aí vocês vão me perguntar assim, mas o estudo 15 está no Lucas 7 ainda? Fazer o quê? Se a gente consegue tirar leite de pedra, né? Consegue espremer um texto até... E eu estou em débito com vocês, porque eu procurei, agora que eu me lembrei, eu não tive tempo de achar, mas eu vou deixar, depois eu mando para vocês a foto do vaso de alabastro, tá? Que é esse texto que a gente vai falar aqui. E eu fui fuçar lá para entender tudo que era. É muito legal a história do vaso. Mas então vamos lá. Nós estamos aqui, né? Lucas 7, de 36 a 50. São os últimos versículos, é a última metade do livro do capítulo 7. E olha que é o interessante aqui. Porque a gente sempre ouve falar, e eu bato na mesma tecla toda vez, tá? Porque o fariseu, é até xingamento de uma novela, eu não era pequena, que o cara chamava todo mundo de fariseu, então é xingamento, e na verdade o fariseu, ele era um teólogo da época, né? E aí, mas só que nós sabíamos que os fariseus, eles eram contra, porque era uma doutrina nova, então eles queriam saber realmente o que estava acontecendo, e qualquer um que se levantasse era alta na hora, era rechaçado, né? E vamos imaginar hoje em dia que nós temos a nossa crença, nós acreditamos em tudo, e de repente aparece um cara dizendo que é tudo diferente. A nossa primeira atitude seria rejeitar, tá? Mas aí o que acontece? Nesse caso, como Jesus realmente é o Filho de Deus, realmente ele é o Messias, os olhos das pessoas se abrem de uma maneira sobrenatural, mas né? Então, não vamos também ficar criticando, não, porque imagine no lugar deles, né? O próprio Paulo, ele era defensor, ele estava indo, quando ele estava indo para Damasco, ele tinha carta de autorização, ele era matador de crente, porque ele era fiel à lei, ele conhecia a lei, ele era todo bonitinho, né? De repente fala que tem um cara aí que está falando bobagem, ele catou umas cartas com autorização para matar os crentes, e aí que Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, né? Mas, então, esse fariseu aqui, que nós vamos ver, ele era aquele leproso que lá em Marcos fala que ele era estava na casa de Simão, o leproso, tá? Então, ele era um fariseu. Então, a pergunta primeira é o seguinte, qual foi o convite? Existia fariseu interessado em Jesus? Então, vamos lá. O 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. Então, vamos ver aqui. Gente, naquela época não tinha asfalto, tá? E naquela época também não tinha bota. Então, o que acontecia? Quando chegava um convidado na sua casa, você pegava uma bacia com toalha e era o empregado mais baixo ia lavar o pé dos visitantes, certo? Então, isso era uma prática normal deles. Por isso que nós vemos Jesus depois lavando o pé dos discípulos, dos apóstolos, e nós vemos que aqui ele foi na casa, ele era o leproso, dele foi curado, logicamente, e ele queria saber, convidou Jesus para um jantar. Quem nunca convidou alguém assim de importante no jantar? Até é engraçado, né? Porque na casa da minha avó era assim. Ela tinha a louça do dia a dia e ela tinha a louça para as visitas. Era o maior barato, porque ela tinha uma cristaleira. Sabe o que era cristaleira? Aquele armário que tem vidro na frente, cheio daquelas coisas bonitas, e ela só usava os troços feios. E ela dizia, não, é pro dia das visitas, né? Então, teve coisa que ela morreu e acabou não usando. Então, por isso, na minha casa, sempre assim, ganhou bonito, usa. Porque depois você guarda, aí você não tirou o gostinho, tá? Mas, então, naquela época era assim, chamaram Jesus para um jantar, certo? Ok. E aí, a pergunta 2, quem também compareceu a esse jantar? Então, vamos lá, o texto diz o seguinte, e eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro para ungüento. Então, vamos lá. Quando aqui fala pecador, eu não sei o que acontece, porque assim, cada vez, até hoje, tá? Pecadora, uma mulher pecadora, ela é prostituta.
de repente ela é uma maledicente. Não, mas aqui sempre fala, pecadora fala que ela era prostituta, tá? E de repente, gente, não existe pecadinho e pecadão. Nós já falamos sobre o pecadômetro, né? Na porta das igrejas. Aquela que fala mal é pecadora também. Aquela que faz intriga é pecadora também. Então, é assim, aqui não se refere exatamente ao que era, mas nós sabemos pelo contexto todo e dos outros livros que ela era. E aí, o que acontece? Ela ficou sabendo que Jesus estava lá, sentado na mesa, e ela levou o vaso de alabastro. O alabastro é um mármore mais mole, ele tem a mesma cor, ele é beijinho, tem imagina o mármore, né, que os veios são mais cinzas, o de alabastro são mais um caramelo escuro, tá? Eu acabei me esquecendo de pegar essa imagem, mas eu vou colocar depois a imagem para vocês, e no YouTube também eu vou tentar colocar a imagem, para ver o que era o vaso de alabastro. Alabastro não era o conteúdo, era o que é. E era muito caro, porque você imagina, hoje em dia tem tecnologia para isso, né? E naquela época não. Então, pegavam esses unguento. A minha avó era. Tô falando da minha avó hoje. Minha avó teve um monte de filho, né? Então ela tinha os remédios dela. Então tinha os ungüentos. De vez em quando, qualquer coisa ela tinha os ungüentos. Que eram as beberagens lá que passava para pôr na pele, né? Eram umas coisas assim. E aqui está dizendo que era, mas na verdade, esse unguento aqui era um perfume muito caro. O valor desse perfume no mercado hoje era 200 denários, era mais ou menos o pagamento de um trabalhador normal durante quase um ano. Era muita grana por um vasinho pequeno cheio de perfume. Por que lá naquela época era caro? Gente, porque não tinha que ter tecnologia, era tudo na mão. Já parou para pensar? Que hoje nós temos as indústrias, naquela época não. Então, para fazer um vaso de alabastro, que não era muito grande, ele devia ter mais ou menos um tamanho assim, e cheio desse unguento, era muito caro. E ela chegou e ela entrou com o unguento. Aí, o que ela fez? A pergunta 3. Nós conhecemos essa história de cor e salteado. Até quem não foi criado na igreja conhece essa história. Mas então, vamos lá. E ela entrou por trás, isso é uma atitude de humildade, tá? Humildade. Ela entrou por trás e aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava os pés e os ungia com unguento. Gente, imagina a cena. A gente lê o texto e fala, que bonitinho, tudo bem. Aí a gente já imagina na cabeça assim, uma mulher com aquele cabelão, 3 lagriminhas saindo do olho. Gente, essa mulher chorou? Essa mulher chorou porque com as lágrimas dela, ela limpava o pó da estrada dos pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Ela não tinha cabelinho michuruco, que nem o meu, não. Essa mulher tinha cabelo, tá? E naquela região a gente sabe que a mulherada é cabeluda mesmo. Então ela fazia isso. E ao ver isso, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, ele saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Nessa hora, o próprio Simão duvidou de que Jesus, da divindade de Jesus, porque ele viu que Jesus não a repreendeu, tá? E ele falou, se soubesse que é pecador, porque você sabe, né? Tem gente que tá assim, é o porteiro do Santo dos Santos, né? Então, eu não me contamino, eu não me misturo. Então, fica aí, né? Sempre em cima da sua santidade. E ele duvidou. Só que Jesus é o maior barato, porque Jesus sabia o que ele pensou. Então, Jesus pegou e falou para o fariseu o seguinte, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E o Simão respondeu, ok, dize, mestre. E aí ele vai e conta uma parábola, tá? Então, essa parábola, para bom entendedor, por que Jesus explicava por parábolas? Para que ficasse mais fácil das pessoas entenderem, tá? É muito didática essa história de parábola. E aí, o Jesus pega e fala para ele assim, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500 e o outro 50. Você vê que a diferença é bem gritante, né? E aí, não tendo nem os dos dois como pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Né? Nós sabemos o que Jesus estava falando aqui. Então, eu quero parar agora e a gente vai tentar imaginar que é o seguinte.
acontece, eu sou muito preocupada com evangelizar as pessoas de dentro da igreja, tá? Os filhos dos crentes, porque na verdade eles também necessitam de salvação, tá? Eu lembro, já quando vocês me conhecem, sabem que o meu pai um dia me sacudiu e falou que Deus não tem neto, e é verdade. Então, o que acontece? Existem pessoas que seguem o script certinho, então ele não se julga tão pecador assim. Então, por que nós falamos que é muito difícil o rico entrar no céu? Por quê? Por que ele vai procurar mudar de vida se a vida dele é boa? Se ele tem saúde, se ele tem bem, se ele é uma pessoa próspera, e por que ele vai entrar? Infelizmente, nós vemos a maioria das pessoas que se achegam até Jesus é por uma necessidade, ou de saúde, ou financeira, ou emocional, é sempre assim, tá? Então, aquele dito, né, não vem no amor, vem na dor, o negócio funciona bem por aí. E dentro das nossas igrejas, eu e você, muitas vezes, nós não achamos que temos pecado. Eu lembro que quando eu me converti, eu tinha 15 anos. E eu não matava, eu não roubava, né? Eu fiz minha profissão de fé com 12 anos, eu não matava, não roubava, não me prostituía, nem palavra eu falava, tá? Nem xingava professor, nem roubava pudim da tia, sabe? Então você fica pensando assim, mas o que eu faço? Então, o que acontece? Você pega, ameniza os seus pecados. Então, você até vai na igreja, até tudo bem, mas Jesus é seu companheiro. Agora, aquele que está no mundão, que sabe tudo que ele fez, que tem consciência do seu pecado, esse fica muito mais impactado quando encontra Cristo. Então, é muito comum vocês verem pessoas assim que vão dar o testemunho, é assim, porque eu era preso, porque eu matei, porque não sei o que, né? E de repente o peso, o amor de Jesus é o mesmo para todos nós, mas aquele que mais devia, ele se sente mais agradecido, ele é mais intenso. Então aqui, o que estava acontecendo com Simão? Simão viu que aquela mulher era mais pecadora do que ele, tá? E ela fez uma cena, ele deve ter chamado ela de surtada, mentalmente, né? De surtada, de exagerada, de neurótica, de sei lá, todas essas coisas que a gente escuta por aí, né? Mas nós fazemos isso. Nós fazemos acepção de pessoas. Dependendo do tipo de pessoa, você não quer nem convidar para na sua igreja. Você não quer nem sentar do seu lado, porque você acha que não, melhor não, porque aquela pessoa não é digna. Então, quando Jesus alcança essa pessoa, ela é muito mais devota do que nós mesmos, que estávamos criticando o outro. E nós fazemos isso, gente, direto. Ou é só eu? Direto, a gente discrimina as pessoas, a gente põe o pecadômetro na porta da igreja. Então, essa história aqui de Simão com a pecadora é muito interessante, porque o Jesus é o mesmo. Jesus estava na casa do Simão. Então, ele estava entrando lá e ele era o leproso. Então, o leproso, quando era leproso, ficava fora, ele já estava lá no meio. Então, você vê que estava tudo certo. E aí, o que acontece? Essa mulher incomoda o ambiente, porque era um ambiente sacrossanto e tinha uma pecadora lá. E aí, Jesus vai e ele se permite essa mulher adorar. Então, vamos ter cuidado para não fazermos que nem esse fariseu, tá? De nós estarmos, assim, discriminando pessoas, catalogando o nível de adoração que você tem, que a pessoa pode ter, sabe, gente? Cada um é cada um, e Deus trata cada um de acordo com o seu conhecimento, com a sua necessidade, ok? Bom, vamos voltar para o texto? E aí, Jesus perguntou, né? Qual deles amará mais? E aí o Simão falou, suponho que aquele a quem mais perdoou. Explicou-lhe Jesus, julgaste bem, quer dizer, entendeu a mensagem, né, ô cabeção? Só que aí, olha que louco, o que Jesus faz no capítulo 44, no versículo 44 e 46, como Jesus o confronta. E voltando-se para a mulher, aqui não fala, a mulher não falou nada, tá? Não, ela só estava chorando e lavando, porque ela não se atrevia a falar nada. Ela entrou por trás, ela pegou o lugar do empregado mais baixo da casa e fez o trabalho que o menor empregado ia fazer. E aí, Jesus voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Porém,
Esta regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os meus cabelos, com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ósculo é beijo, tá? Ela, entanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Aí vamos parar agora e fazer uma pergunta para mim, lá dentro do meu eu, tá? O que é, qual a forma de adoração que eu não estou oferecendo para Jesus hoje? Porque eu acho que não precisa, porque eu acho que eu já estou boa na fita. Qual é a adoração que você está deixando em branco e Jesus está olhando? Ele está olhando. Então, aqui ele fala, ele confronta Simão de uma maneira, assim, você me convidou para jantar na sua casa, mas você não me reconheceu como uma visita importante. E quantas vezes nós não reconhecemos Jesus como uma visita importante na nossa vida? Sabe por quê? Nós estamos acostumados. O problema é que nós estamos acostumados com a graça, nós estamos acostumados com perdão. A gente sabe, se eu cometer um pecadinho, eu peço perdão e está tudo certo. Então a nossa vida vai se esfriando. Nós não somos mais tão apaixonados por Jesus, porque ele está lá do lado direto. Então você não se sente tão motivado como essa mulher, que ela se sentiu tão agradecida, e ela entrou e começou a fazer isso, e até agora ela não pediu perdão, ela não confessou pecado, ela não falou nada, mas o que ela fez está servindo de lição até para mim hoje, no dia de hoje. Então eu estou me comportando mais como fariseu ou como a mulher? O fariseu convidou para a mesa, era todo bam, ok. Não honrou a Jesus. E nós não honramos Jesus na nossa vida. Nós deixamos Jesus sentado no banco de trás. Nós deixamos Jesus para segundo plano. Eu vou conversar de Jesus no domingo. Porque ele é importante na minha vida na hora da oração. E essa mulher, ela estava intensa. Então, aqui Jesus fala, quanto maior o pecado, maior é a graça. Então, ela estava amando muito mais do que Simão. E aí, olha que louco. E aí a pergunta 10 diz, qual a conclusão de Jesus sobre o comportamento da mulher e o de Simão? E aí o 47 diz o seguinte, por isso eu te digo, falou para a mulher, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ela chegou ao ponto de alcançar a misericórdia do Senhor, ao ponto dele perdoar os pecados. Ela não tinha pedido nada. Só que a atitude dela já demonstrou que ela queria mudar de vida. Então, quem muito amou é aquele que foi muito perdoado. Então, muitas vezes, porque nós somos perdoados dos nossos pecados, nós sabemos onde encontrar a graça, nós temos livre acesso, o que acontece? A gente se esfria. A gente deixa Jesus como uma parte normal da nossa vida. Então, o que eu quero perguntar agora é para você o seguinte: quanto tempo faz que você teve a última experiência pessoal com Cristo? Que você se emocionou pelo que ele falou para você? Quando você chegou realmente aos pés dele, chorando, implorando perdão pelos seus pecados e adorando ele? Foi em 1974, lá o dia que eu me converti. Minha filha, e de lá até agora? Tá perdendo tempo por quê? Jesus ele não é o gênio da lâmpada que está ao alcance da sua mão para você fazer um pedido. Jesus, ele tem que ser o Senhor da sua vida. Jesus morreu na cruz, ele foi o Salvador, ele subiu aos céus, mas hoje ele reina e ele tem que ser o Senhor. O Senhor da minha vida é o quê? É o dono de tudo. É aquele a quem eu dedico a maior parte do meu dia. É aquele com quem eu dou a primícia do meu tempo, então eu levanto de manhã, eu vou orar, eu vou estudar a palavra. É aquele que cada tempinho de folga que eu tenho, eu vou querer estar em contato com ele. Isso é honrar Jesus na sua vida. E nós deixamos ele para encontrar nos cultos de domingo. Né? Então, esse texto parece batido, todo mundo já conhece, mas eu acho que é um confronto para todos nós que vestimos a roupinha de crente. Quando eu falo crente, é o que crê em Jesus, né? Então nós somos crentes nele, mas será que nós somos realmente filhos? Será que ele é o Senhor da nossa vida?
Tá? E aí, o que que acontece? Jesus perdoou todos os pecados. Ele falou, perdoados lhes são os seus muitos pecados. E ela nem pediu perdão, mas ela estava reconhecendo o seu papel na frente de Jesus. E aí ele falou, perdoados estão os seus pecados. E aí, aí tinha muita gente lá, né? Sabe que sempre tem o pessoal do contra, né? E aí, qual a dúvida? Então, os que estavam com ela à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mano do céu! Imagina o jantar, tá? Você é convidado para um jantar com uma pessoa ilustre. Aí você chega lá, suponhamos, você nunca ouviu falar, alguém vai te falar quem que é o cara, tá? Ou você já ouviu falar, então, nossa, quem é que até perdoa os pecados? Gente, era o que Jesus fazia, ele curava, mas ele perdoava os pecados antes. E aí, eles perguntaram isso, e Jesus virou e falou para aquela mulher, olha que legal, a tua fé te salvou, vai em paz. Se Jesus falou para aquela mulher que ela foi salva pela fé, não foi pelas obras, tá? De repente ela estava lá lavando os pés, mas o que que acontece? As obras são consequências de uma vida correta, uma consequência de uma fé. Então, o que que acontece? Ele reconheceu nela um coração realmente decidido a mudar de vida. E ela, por que que ela estava mudando de vida? Porque a vida dela era um choque muito grande com a vida que Jesus queria dela. E nós, como nós temos uma vida mais ou menos, a gente vai se afastando, a gente não se acha com necessidade de um perdão desse. Porque a gente acha que a gente é mais ou menos meio santo já, né? Nós somos membro da diretoria e nós não somos. Nós somos igual, porque não existe pecadinho e pecadão. Então, essa mulher, ela tinha uma vida, né, pecaminosa, mas quantas vezes você está quietinha lá, todo bonitinho, vestido de santo, e o seu pensamento está lá, nós estamos pecando em pensamento. Então, todos nós carecemos da misericórdia de Deus. E Jesus perdoa os nossos pecados quando ele vê uma verdadeira adoração, um verdadeiro desejo de mudar de vida, desejo de virar a mesa da nossa vida, sabe? Então, esse texto me põe muito para pensar quem que eu sou na história, quem que eu sou na fita. Eu estou mais para o fariseu ou eu estou mais para uma mulher? Para pecadora, tá? Eu estou mais com aquele que já está acostumado com a presença de Jesus, então nada me emociona muito mais, ou eu sou deslumbrada com aquilo e quero dar para ele o que eu tenho de mais caro e mais precioso, que é lavar os pés de Jesus. Então, a pergunta dessa semana é exatamente essa. Vamos fazer um estudo e ver qual desses dois personagens a gente pode se comparar. Então, isso é uma pergunta para você, sua para você mesmo, tá? Para você ver aonde que você pode sempre melhorar. E eu vou falar uma coisa, sempre há tempo de você melhorar o seu relacionamento com Cristo. Não existe uma pessoa que não tenha uma possibilidade de melhorar um pouquinho mais. Então, senta, olha para sua vida, vê tudo o que aconteceu e analisa qual é o sentimento que você tem, qual é a necessidade que você tem, qual é o seu pecado, qual é a sua dúvida que você tem para jogar nos pés de Jesus agora e lavar com as suas lágrimas, secar com o seu cabelo e ainda perfumá-lo. Pegar tudo que você tem de maior valor e derrubar nos pés do Senhor Jesus. Amém? Então, eu espero realmente que a nossa pergunta essa semana seja essa. Quem que eu sou? Eu estou mais para mulher ou estou mais para Simão, tá bom? Um beijo grande para vocês. Até a semana que vem com o próximo, ok?